Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. God selected a certain tree in the Garden of Eden. Deus selecionou uma certa árvore no Jardim do Éden. And after he had thrown out old bloody sheepskins into the behind the bushes, E depois ele tinha jogado velhas peles de ovelha ensanguentadas para dentro, para trás dos arbustos. he called Adam and Eve, and there he made a conference. Ele chamou Adão e Eva e lá ele fez uma conferência. Talked over Conversou sobre o assunto and made a remedy for this horrible thing that his children had done. e fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito. God's conference. A conferência com Deus. And there was a decision made. E uma decisão foi tomada. Always at a conference there is a decision. Sempre em uma conferência há uma decisão. And God made a decision. E Deus tomou uma decisão. That because that Eve had, Isso porque Eva teve, when he held her at the witness stand, quando ele a manteve no banco das testemunhas, because she had took life from the world, porque ela tinha tirado vida do mundo, she'd have to bring life to the world. ela teria que trazer vida ao mundo. And to Adam, and to the serpent, E Adão e a serpente, and of course, that being the head of the race, all the race under it fell with Adam. e lógico, aquele sendo o cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão. Then I can call in my memory another conference. Então eu posso me recordar de uma outra conferência Of a runaway prophet that had got weak in his decisions. de um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões And he thought the task was too great. e ele pensou que a tarefa era demasiado grande. And he had run away and married him a wife E ele tinha fugido e arranjado uma esposa and got back into the wilderness and been there for 40 years. e voltou para o deserto e tinha estado lá por 40 anos. A prophet anointed of God Um profeta ungido de Deus, with a great commission, born in the world a prophet. com uma grande comissão, nascido no mundo, um profeta. But yet at the very threat of his mistake he had did, Mas, ainda assim, diante da simples ameaça por causa do erro que havia cometido, to take it in his own hands instead of following the instructions of God, ao tomar isto em suas próprias mãos, ao invés de seguir as instruções de Deus, he killed a man. ele matou um homem. And at the threat and the fear of Pharaoh, he ran into the wilderness. E diante da ameaça e com medo de Faraó, ele fugiu para o deserto And there was 40 years. e esteve lá por 40 anos. And the slaves of Egypt, the task was so great. E os escravos do Egito, a tarefa era tão grande, Their backs were so sore. as costas deles estavam tão doloridas, Their hearts were so broken. o coração deles estava tão quebrantado,
until their cries come before God till he was forced to a conference. Até que o clamor deles veio diante de Deus, ao ponto em que ele foi forçado a ter uma conferência. There's a way of forcing a conference. Há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. You can do it in your life. A showdown. Você pode fazer isto em sua própria vida, um acerto de contas. The burdens of the people and the cries was so great till God had to be forced to call a conference. As cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. When God makes a decision, it's got to be that way. Quando Deus toma a decisão, tem que ser daquela maneira. So he had already, before the foundation of the world, Assim ele já tinha, antes da fundação do mundo, had put a man on the Lamb's Book of Life. tinha colocado um homem no livro da vida do Cordeiro, For the purpose of delivering them people. para o propósito de libertar aquele povo. All things was pre-planned by God. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. That man's name was Moses, his servant. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. So before the foundation of the world, Moses was chose to deliver the people. Assim, antes da fundação do mundo, Moisés foi escolhido para libertar o povo. And Moses had failed God. E Moisés tinha falhado com Deus. That should give us confidence and courage. Isso devia nos dar confiança e coragem. We who have failed God, Nós que temos falhado com Deus, we still have hopes. nós ainda temos esperança. We fail him as a church. Nós falhamos com Ele, como igreja. We fail him as a people. Nós falhamos para com Ele, como povo. But let's call a conference. Amen. Mas convoquemos uma conferência. Talk it over with him. Conversemos sobre o assunto com Ele. See what he'll tell us. Vejamos o que Ele nos dirá. See what decision we'll derive at. Vejamos a que decisão nós vamos chegar. And God's man had failed. E o homem de Deus tinha falhado. God had to call a conference. He couldn't use no one else. E Deus teve que marcar uma conferência. Ele não poderia usar nenhum outro. He'd selected Moses. Ele tinha selecionado Moisés. So he goes down into the wilderness. Assim ele foi até o deserto. Somewhere in the back of the desert, Algum lugar remoto do deserto, near Sinai. perto do Sinai. And he selected a top of a mountain and a bush. E ele selecionou o topo de uma montanha e uma sarça, A certain place. um certo lugar. He thought, I'll bring Moses up here. Ele pensou, trarei Moisés aqui. This'll be a good place, away from his sheep, Este era um bom lugar, longe de suas ovelhas, away from his wife, longe de sua esposa, away from his children, longe de seus filhos, away from all the people. longe de todos. And I'll call a conference with him. E vou marcar uma conferência com ele. There, when he spoke to the prophet, Lá, quando ele falou ao profeta, they finally arrived at the subject. eles finalmente chegaram ao ponto. I've heard the cries of my people. Tenho ouvido o clamor do meu povo. That's why I called you, Moses. É por isso que te chamei, Moisés.
I've heard the cries of my people down there, and I remember that I made a promise that I have to keep. Tenho ouvido o clamor do meu povo lá e me recordo que fiz uma promessa que tenho que cumprir. And I'm sending you down there. Agora estou te enviando até lá. Moses had his words back with God. Moisés teve suas objeções a Deus. He was a man. Ele era homem. He said, but who am I? Ele disse, mas quem sou eu? I can't talk. Eu não consigo falar. And then in this conference, God said to Moses, Então, nesta conferência, Deus disse a Moisés, who made the mouth of man? quem fez a boca do homem? Who made man to talk? Who made the deaf? Who made the dumb? Quem fez o homem falar? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? And Moses still complained. E Moisés ainda reclamou. He wanted to see God's glory. Ele queria ver a glória de Deus. And he said, Moses, if you want to know who I am, E ele disse, Moisés, se você deseja saber quem eu sou, I'm a miracle working God. eu sou um Deus operador de milagres. Throw your stick down on the ground. Lance sua vara na terra. And it turned to a serpent. E ela se transformou em uma serpente. Then he said, stick your hand in your bosom Então ele disse, meta sua mão no seu seio. and pull it out, and it was leprosy. E atirou, e estava leprosa. And when he put it back again and pulled it out, it was healed. E quando ele a colocou de volta e atirou, ela estava curada. Said, you know who I am, Moses? Disse, você sabe quem eu sou, Moisés? I'm the God that performs miracles. Eu sou o Deus que realiza milagres. I'm the God that heals the sick and the afflicted. Eu sou o Deus que cura os enfermos e os aflitos. I am Jehovah God. Eu sou Jeová, Deus. Moses said, I see your glory. Moisés disse, eu vejo a tua glória. One more thing I want to know before this conference is closed. Uma coisa mais eu quero saber antes que esta conferência seja encerrada. Who will I tell Pharaoh that sent me? Quem direi eu a Faraó que me enviou? He said, tell him that I am sent you. Ele disse, diga-lhe que eu sou te enviou. Not I was or I will be, but forever present, the same yesterday, today, and forever. Não, eu fui ou eu serei, mas eternamente presente. O mesmo ontem, hoje, eternamente. I am. Eu sou. Am is present tense. Sou é o tempo presente, agora. Now, it takes future, presence, and past tense. Isto inclui o futuro, presente e o passado. I am. Eu sou. I am has sent you. O eu sou o enviou. Moses received his orders and went on down to the Egypt. Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito. Coming out, bringing the children. There come a time that when they were cornered, Saindo, trazendo os filhos, chegou o tempo então quando eles estavam encurralados. a people Povo, called out, separated people from the rest of the world. povo que foi chamado para fora. Povo separado do resto do mundo. Israel was the people of God as long as in Egypt. Israel era povo de Deus enquanto estava no Egito. When once out of Egypt, they were the church of God. Uma vez fora do Egito, eles eram a igreja de Deus. The word called out, or church, means called out. A palavra chamados para fora ou igreja
significa chamados para fora. So they have been called out from the rest of the world, and they are the church. Assim eles haviam sido chamados para fora do resto do mundo e eles são a igreja. That's what it is this morning. Isso é o que é esta manhã. Those that are called out of the world. Aqueles que foram chamados para fora do mundo. No matter what denomination tag they have on them. Não importa a etiqueta denominacional que tenham sobre si. If they're called out, they are separated unto God. Se foram chamados para fora, eles estão separados para Deus. They are members of His great church. E são membros de sua grande igreja. So these people had separated themselves by offering the blood of the Lamb. Assim que estas pessoas tinham se separado a oferecer o sangue do Cordeiro. And by putting on the blood over the lintel of the door. E ao aplicar o sangue sobre a verga da porta. And that was put on with hyssop. E isso foi aplicado com isopo. Look, I want you to notice something here. Olhe, quero que você repare em algo aqui. It's so striking. É tão surpreendente. Moses commanded that they take hyssop. Moisés ordenou que eles tomassem isopo. And dip it into the blood of the lamb and spread it over the door. E embebessem com o sangue do Cordeiro e o espalhassem sobre a porta. The blood, of course, represented the blood of Christ. O sangue, lógico, representava o sangue de Cristo. The hyssop was common weeds. O isopo era erva daninha comum. You could find it anywhere. Podia ser encontrado em qualquer lugar. Just pick up a handful of weeds. Apenas apanhar uma mão cheia de erva daninha. It shows that the blood is so simple to apply. Isto mostra que o sangue é tão simples de aplicar. The weeds represented faith. As ervas daninhas representam fé. Just faith in God. Apenas fé em Deus. You don't have to go somewhere else. Você não tem que ir a mais nenhum lugar. Just take the faith of God and apply the blood to your heart. Apenas tome a fé de Deus e aplique o sangue ao seu coração. Say, I'm separated from the things of the world. Diga, eu estou separado das coisas do mundo. Because by faith I apply the blood to my case this morning. Porque pela fé eu aplico o sangue ao meu caso esta manhã. I shall be healed Serei curado, because I apply the blood over the lint of my heart. porque eu aplico o sangue sobre a verga do meu coração. I'll never let doubt strike me again. Nunca deixarei a dúvida me golpear novamente, For I'll protect myself by placing the blood of Jesus porque vou me proteger aplicando o sangue de Jesus by faith, pela fé, my hyssop, meu isopo, over my door, and no enemy will enter in. sobre minha porta, e nenhum inimigo entrará. I'll never disbelieve God's word anymore. Nunca mais vou descrer da palavra de Deus. That's how simple it is. Isso é o quanto isto é simples. They were on their march after being separated, a called out people. Eles estavam em sua marcha depois de terem sido separados e um povo que foi chamado para fora. And they come to the Red Sea. E eles vieram até o Mar Vermelho. And they had to call a halt. E eles tiveram que mandar parar. They couldn't cross over. Eles não podiam atravessar. The great General Joshua had to raise his hand and sound the trumpet. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta que é: Stop! parem, Quit marching.
interrompam a marcha. There's an obstacle before us. Há um obstáculo diante de nós. We have the mountains on either side. Temos as montanhas de ambos os lados. We're down here in the valley. Estamos embaixo em um vale And we have to stop. e temos que parar. When that church ever stops, that's when Satan takes over. E sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Got to move constantly, rapidly, marching towards Zion. Tem que se mover constantemente e rapidamente, marchando para Sião. Don't let the church of the living God ever be guilty of stopping. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. So they stopped Assim que eles pararam and said, "What's the matter here?" e disseram, qual é o problema aqui? And as soon as they stopped and pitched their tents and began to rest a while, E tão logo eles pararam e armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. they heard the rumble of wheels. Eles ouviram o rumor das rodas. And the only way of escape they had was backward. E o único caminho de escape que eles tinham era para trás. And here come Pharaoh's army moving in to block off or channel across. E aqui vem o exército de Faraó se aproximando para bloquear ao passar pelo meio. You soldiers, knowing this strategy, how that they shut them off. Vocês, soldados, conhecendo a estratégia, como eles os cercaram. There was the Red Sea before them, Lá estava o Mar Vermelho diante deles, perhaps 2 or 3 miles across it. talvez 2 ou 3 milhas de largura. Here was the high mountains, they could not climb them. Aqui estavam as altas montanhas, eles não podiam escalá-las. They'd be like sheep scattered up there. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, A target for every bowman. um alvo para todos os arqueiros. And behind them, because they had stopped, come the enemy. E atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. It shows this, friends, even in the march today towards the promised land, the enemy's just a jump or two behind us. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está a uma distância de apenas 1 ou 2 saltos atrás de nós. We can't stop at this revival. Não podemos parar neste reavivamento. This cannot be calling a halt. Isto não pode ser uma ordem de parada. Just keep moving on. Simplesmente continuem avançando. Go on. Prossigam. You got a presence of the Holy Spirit with you night before last and last night. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite e ontem à noite. Now continually move on into that. Agora movam-se continuamente para dentro daquilo. Don't call no halt, Não deem ordem de parar, for the enemy is close behind you. porque o inimigo está logo atrás de vocês. And as soon as the halt was called, E tão logo deram ordem de parar, and Pharaoh's army was seen coming in the distance, e o exército de Faraó foi visto vindo à distância, the roar of the wheels of the chariots and the dust flying, o rugido das rodas dos carros e a poeira levantando-se, and the screams of the soldiers. e os gritos dos soldados. What a time! It run the people almost into a frantic. Que hora difícil, isto quase fez o povo se agitar. But there was one among them Mas havia um entre eles who knew there was no reason to be disturbed. que sabia não haver motivo para estar perturbado.
He had had conferences before. Ele tinha conferências antes. He knowed what it taken to get a hold of God. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. So up, we'll say, up on the hill at a certain rock. Assim que em cima, digamos, em cima do monte, em uma certa rocha, Moses hid himself from the rest of the children of Israel. Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel. And there he held a conference. E lá ele teve uma conferência. Lord, I have marched to this place. Senhor, marchei até este lugar, But an obstacle has stopped us. We've had to call a halt. mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Like our brother here in a wheelchair. Como nosso irmão aqui em uma cadeira de rodas. Like maybe you sitting there in it with a cancer. Como talvez você sentado ali com câncer, Or with a heart trouble or something that you know you're just going to die right away. ou com problema cardíaco, ou com algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento. The enemy has stopped you. O inimigo parou, He's brought you to a halt. ele o fez parar. Maybe you come to a halt before the enemy overtook you. Talvez você tenha parado antes que o inimigo o alcance. Maybe it's something in your life that's caused you to halt. Talvez haja algo em sua vida que o tenha feito parar. Whatever it is, you still have the privilege of a conference. O que quer que seja, você ainda tem o privilégio de ter uma conferência. Let's talk it over with him. Conversemos sobre o assunto com ele. Let's do something about it. Façamos alguma coisa acerca disto. No matter what the enemy is, he's never too great for our God. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para nosso Deus. We need a conference. Necessitamos de uma conferência. So Moses went up behind a certain place, we'll say. Assim Moisés subiu por detrás de um certo lugar, diríamos, And held a conference with God. e teve uma conferência com Deus. He didn't know what to do. Ele não sabia o que fazer. Maybe you don't know what to do. Talvez você não saiba o que fazer. Maybe you're a sinner and have done so much sin. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Maybe you smoke till you can't smoke no more and can't quit it. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Maybe you've drank till you can't drink no more and you can't quit it. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Maybe you come to the place where you so full of sin and lust you have to look up on every woman you see wrong. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Or maybe you've even perverted your own natural resources. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Maybe you've come to a block. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. I don't care where you're at. Não me importa onde você esteja. God's still ready to come to you in a conference and talk it over with you. Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Maybe you broke up your home. Talvez você tenha destruído o seu lar. Maybe you've left your husband, left your wife. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Maybe you run off from your children. Talvez você tenha abandonado seus filhos. There might be many things in this life that the enemy has trapped you into.
Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo tenha pego em sua armadilha. But remember, my brother, sister, you still have the rights to have a conference with God. Mas lembre-se, meu irmão e irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Yes, sir, talk it over with Him. Sim, Senhor, conversar sobre o assunto com Ele. He's a very present help in a time of trouble. Ele é o socorro bem presente na angústia. Then we see that Moses had a conference. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência. And perhaps this was a conference. E talvez esta foi a conferência. Oh, great leader of Israel. Ó grande líder de Israel. I have done all this at your command. I have led these people just as you told me to do it. Fiz tudo isto ao teu comando. Eu guiei estas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. I've covered the people by the blood. Cobri o povo com sangue. I've brought down the plagues out of heaven. Trouxe as pragas desde o céu. I've done everything that you told me to do. Fiz tudo o que me disseste para fazer. And here we are trapped. E aqui estamos nós, caídos na armadilha. What must I do, Lord? Que devo fazer, Senhor? I must have this conference with you. Preciso ter uma conferência contigo. And perhaps sitting on top of the rock or standing near by the cleft of the rock. E talvez sentado no topo da rocha ou de pé próximo à fenda da rocha. Where Moses was praying at this certain selected place in this crucial moment. Onde Moisés estava orando neste certo lugar selecionado no momento crucial. Something had to be done, or they'd be crushed beneath the wheels of the chariots. Alguma coisa tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados sob as rodas dos carros. They'd be pushed through every little Hebrew children. Elas seriam forçadas a passar por cima de todas as criancinhas dos hebreus. Every one of the little babies that had been bursted their heads on a rock. Cada dos bebezinhos teria sido estourado, suas cabeças em uma rocha. And their mothers had been cut open and ravished, and their fathers had been massacred. E teriam aberto suas mães ao corte lá e as violentado. E seus pais teriam sido massacrados. There was a crucial moment. Era momento crucial. There may be that same type of crucial moment, maybe just not that way. Esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo, talvez não exatamente dessa maneira, But maybe a cancer has took a hold of you. mas talvez câncer o tenha agarrado, Maybe some other disease, maybe sin has took a hold of you. talvez alguma outra doença, talvez o pecado o tenha agarrado. And it's going to crush you right down into a devil's hell. E ele irá forçá-lo a ir para um inferno diabólico, A separation from God. uma separação de Deus. Hold a conference quickly. Tenha uma conferência, rápido. And when this conference was held, E quando esta conferência ocorreu, God stood on the rock by the side of Moses. Deus ficou de pé sobre a rocha ao lado de Moisés. And he said, go back down in the camp, Moses. E ele disse, desça de volta ao acampamento, Moisés. Go right back where you started from. Retome diretamente para o lugar de onde você saiu. I'm God. Eu sou Deus. Go down there and speak to the people to go forward. Desça lá e fale ao povo para avançar. I'll make the way when it comes time to make the way. Eu farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Hallelujah.
I'm the way-making God. Eu sou o Deus que abre caminhos. Moses, after the conference was over and was dismissed from the presence of God, Moisés, depois que a conferência tinha terminado e tinha sido dispensado da presença de Deus, with an order to go forward, com ordem de ir em frente, walked down and said, "Fear not, Israel." caminhou até embaixo e disse: Não temas, Israel. Stand still this day and see the power of our God. Aquietai-vos neste dia e vede o poder do nosso Deus. Go towards the sea. Ide na direção do mar. Don't move from the commandment. Não vos desvieis do mandamento. The command is go forward. A ordem é: avancem. The promised land belongs to us. A terra prometida nos pertence. This enemy is in our way. It's got us cut off. Este inimigo que está em nosso caminho nos tem impedido. But God said, go forward. Keep moving. Hallelujah. Mas Deus disse: avancem, continuem se movendo. That's what's the matter with the church today. Esse é o problema com a igreja hoje. God calls you, Deus o chama and He wants to give you gift after gift and power after power and grace after grace. e Ele quer dar-lhe dom após dom, e poder após poder, e graça após graça. But you organize yourself. Mas você se organiza. Then I can't go any further because the church won't let me. Então, não posso ir mais longe, porque a igreja não me deixa. See, there's no halting place in God. No place for denomination. Está vendo? Não há lugar de parada em Deus. Não há lugar para denominação. There's no place for any certain standards. Não há lugar para quaisquer padrões em particular. The thing of it is go forward. A coisa é avançar. Speak God's word and go forward. Fale a palavra de Deus e siga em frente. Just keep on going. Hallelujah. Keep moving. Simplesmente vá continuando. Continue movendo-se. God says it's right, it's right. Se Deus diz que é certo, é certo. You got your commission. Você tem sua comissão. If they say, well, I went to my church and they told me I went up to that tabernacle. Se eles dizem, bem, eu fui à minha igreja e eles me disseram que eu não devia ter ido àquele tabernáculo. I'm all confused now about whether I should have the Holy Ghost or not. Estou todo confuso agora quanto a eu dever ter o Espírito Santo ou não. The promise is yours. A promessa é vossa. It's to you and to your children and to them that's far off. É para vós, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, Even as many as the Lord our God shall call. para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. What? Speak the word of God. O quê? Fale a palavra de Deus. God said so. Go forward. Deus disse, siga em frente. Watch the enemy scatter. Observe o inimigo dispersar-se. Watch the Red Sea open. Observe o mar vermelho se abrir. Have a conference. Tenha uma conferência. Go forward. Siga em frente. Sure it'll open. Seguro, ele se abrirá. God is the way of escape. He made a way right straight to the promised land. Deus é o caminho de escape. Ele fez um caminho diretamente para a terra prometida. Anything got in his way, he moved it out of the way. Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, ele a moveu para fora do caminho. If anything gets in your way, then have a conference with God. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, então tenha uma conferência com Deus. Talk it over with him and go on. Converse sobre o assunto com ele e prossiga. That's what God's saying to Isaiah here. É isso que Deus está falando para Isaías aqui.
Oh, you're sinful. Your sins are like scarlet. Oh, você é pecador. Seus pecados são como a escarlata. Why don't you come and let's reason together? Por que você não vem e nos deixa arrazoar isto juntos? Why not come and talk it over with me? Por que não vem e conversa sobre o assunto comigo? My grace is sufficient. Minha graça é suficiente. The Red Sea Conference. A Conferência do Mar Vermelho. Many years ago there was another conference I'd like to speak just a moment of. Muitos anos atrás, houve uma outra conferência. Gostaria de falar dela só por um momento. That was the Yuletide season that we're now entering, whether there would be a Christmas or not. Essa foi quanto à estação natalina na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. But there was a conference made in heaven. What this plan of redemption would be. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria este plano de redenção. And it was decided by God that he would become a man. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem. That he'd come down and take his own curse upon himself. E que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. It would not be fair for him to send an angel. Não seria justo ele enviar um anjo. It wouldn't be fair for him to send any other person. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Even if he had a boy, it would not be fair for him to send his boy. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. It would not be fair for me to make Joseph suffer for the things of my judgment. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. I wouldn't be just in doing so. Eu não seria justo ao fazê-lo. If I pass my judgment and want to redeem it, the only thing I can do is suffer for it myself. Se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isto eu mesmo. That's the sign. Aquele foi o sinal. That's the death stroke to Satan. Aquele foi o golpe mortal em Satanás. Now, my Catholic brother, Agora, meu irmão católico, and also many of my Protestants, e também muitos dos meus protestantes, I'm not hurting you. não estou querendo feri-los, But when you try to make Jesus a little lesser God than God, mas quando você tenta fazer de Jesus um Deus um pouco menor que Deus, make him a lesser God, fazer dele um Deus menor, you cut his feet off, você corta o seu pé, bring him down just a little bit under the head of God, o traz um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus, and make him a lesser God. o faz um Deus menor. You are so wrong. Você está muito errado. Jesus was man. Jesus era homem. He called himself the Son of Man. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. That was a death blow to the devil. Aquilo foi um golpe mortal no diabo. The devil's high. O diabo é exaltado. Built himself a kingdom more beautiful than Michael's. Fez para si um reino mais bonito que o de Miguel. Cain, his son, wanted to make a pretty altar all out of fruits and things. Caim, seu filho, queria edificar um bonito altar, todo de frutas e coisas mais. God doesn't dwell in that kind of beauty. Deus não habita nesse tipo de beleza. But God to strike the death blow to sin. Mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, Look how he come. olhe como ele veio.
How did he choose to come? Como ele escolheu vir? There's a conference in heaven. Houve uma conferência no céu. How are you going down? Como descerás? How are you going to do it, Father? Said the angels. Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. I'm going to become one of them. Vou me tornar um deles. My law of redemption is a near kinsman. Minha lei de redenção é um parente próximo. And I'll have to be man myself. E eu terei que ser um homem, eu mesmo. That's the strike that knocked Satan. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Born, Nasceu. he could have come down with cherubims. Ele poderia ter descido com querubins. He could have come down the golden ladders. Ele poderia ter descido pelas escadarias douradas. There could have been anthems sung through the heavens and he could have walked to the earth. Poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus. E ele poderia ter caminhado até a terra. And expelled everything. E expulsado todos eles. But when he held the conference, Mas quando ele teve a conferência, he decided to come as a babe. ele decidiu vir como um bebê. In Isaiah 9:6 we find it. Em Isaías 9:6 encontramos isto. Unto us a child is born. Um menino nos nasceu, A son is given. um filho se nos deu, And the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called the Counselor, Prince of Peace. e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, The mighty God, the everlasting Father. Deus forte, Pai da eternidade. And of his dominion there shall be no end. Hallelujah. E não haverá fim no seu domínio. This will be a sign unto you. Este vos será um sinal. A babe, not a God, a baby. Um bebê, não um Deus, um bebê. Look where he was born. Veja onde ele nasceu. It had to be decided in the conference where he'd be born to make sure he was man. Tinha que ser decidido na conferência onde ele nasceria para deixar claro que ele era homem. He was born in a stable. Ele nasceu em um estábulo. He chose instead of the ivory palace guard to bring him. Ele escolheu, ao invés do guarda do palácio de marfim, trazê-lo, Instead of an angel escort. ao invés de uma escolta de anjos, Instead of rolling cherubims with the fineries of heaven. ao invés de querubins trovejando com os requintes do céu, He stuck himself, ele saiu sozinho, put himself in the stable over the manure of the animals, the dirt and filth of the world. ficou em um estábulo sobre o esterco dos animais, a sujeira e a imundícia do mundo. He was man. Ele era homem, He was no lesser God. ele não era nenhum Deus menor, He was a man, ele era um homem, born like we are, through the mess of birth. nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento, Come from the womb of a woman, veio do ventre de uma mulher, not a God, a man. não um Deus, um homem. He was nothing, and no wonder the greatest sign. Ele não era nada e não é de admirar o maior filho. You see in the meetings a sign of discernment, the presence of the living God. Nas reuniões se vê o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente. You see the signs everywhere of him. Se vê os sinais por toda parte dele.
But let me say this to you, my brother, my sister. Mas deixe-me dizer-lhe isto, meu irmão, minha irmã. There never was a sign so striking as the sign that the angels told the shepherd. Nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores. You'll find him in the stable, wrapped in swaddling cloth. Hallelujah. Vocês o encontrarão no estábulo, envolvido em panos. Help us, You Lord. can see what God is. E podemos ver o que Deus é. That's what it startles me today. Isso é o que é. É isto que me choca hoje. Why is it a revival can come to town of some great noted evangelist? Por que é que pode vir um revivamento à cidade de algum grande e famoso evangelista And the great up and ups go, the mayor of the city, e as notáveis pessoas da alta sociedade, o prefeito da cidade and all the up and ups are the fine dressed, and the poor is kind of looked down on? e todos os da alta sociedade, os bem vestidos e os pobres são menosprezados? And you talk about some minister who's got some great education, E vocês falam a respeito de algum ministro, o qual tem uma grande instrução, that he can speak the most fluent words, de modo que ele pode falar as palavras mais fluentes, that just tickle your understanding, with great words that the poor would never understand. que simplesmente deliciam sua inteligência com grandes palavras que o pobre jamais entenderia. And you all call that great. E todos vocês chamam isso notável. Don't you see that God is in humility? Não veem que Deus está na humildade? This will be a sign the baby shall be wrapped in swaddling cloth. Isto será um sinal. O bebê estará envolto em panos And be laid in a manger over the manure of the cattle and sheep. e deitado em uma manjedoura em cima do esterco do gado e das ovelhas. Oh my. That's a sign. Oh, que coisa! Isso é um sinal. This shall be a sign unto you. You shall find the baby there. Isto será um sinal para vós. Encontrareis o bebê lá. Many times people think in a little old tore up tabernacle. Muitas vezes as pessoas pensam em um pequeno, velho e arruinado tabernáculo. Some preachers that hardly know their ABCs, gangsters and bootleggers and everything else converted. Uns pregadores que mal conhecem seu abecedário, bandidos de quadrilha e contrabandistas de bebida e tudo mais, convertidos, No education and use your southern expressions as his, hain't, and carry, and tote, and fetch. sem instrução, e usam suas expressões sulistas como seus hand e carry e tote e fect. You'll never find God there, Nunca se encontrará Deus ali. but that's where you find him. Wrapped in swaddling's cloth. Mas é onde vocês o encontram, envolto em panos, Humility. humildade. You think it comes in some great way. Vocês pensam que isto vem de uma forma pomposa? If you want to hold your real conference with God, get a bunch of people like that. Se você deseja ter sua conferência de verdade com Deus, apanhe um punhado de pessoas assim, Then talk it over. então converse sobre o assunto. You can see the work of God. Você pode ver a obra de Deus, How he didn't take some sculpture, some great artist and something and give him an intellectual speech. como ele não tomou algum grande escultor, algum grande artista e algo, e lhe deu uma oratória intelectual. But he took something that was nothing. Mas ele tomou algo que não era nada, Come down just like he did the first place.
desceu exatamente como ele fez a primeira vez. Someone said not long ago, Alguém disse, não faz muito tempo, if this discernment and this healing and so forth was of God, the Catholic hierarchy would have it. se este discernimento e esta cura e assim por diante fossem de Deus, a hierarquia católica teria tido isto. Why didn't the Jewish hierarchy have it? Por que a hierarquia judaica não teve isto? It wasn't born in the palace. Isto não nasceu no palácio. It was born in a stable. Isto nasceu em um estábulo. He didn't have needlework garments to put on, Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, but the rags off the back of a yoke of an ox. mas os trapos tirados do dorso de uma junta de bois, Laying over a pile of manure. The Son of God. deitado acima de um monte de esterco, o Filho de Deus, The tabernacle in which God lived in. o tabernáculo no qual Deus viveu. That's how he decided to come. Foi assim que ele decidiu vir. We have to have turned around collars and frock-tailed coats and big fine churches and golden steeples. E nós temos que usar camisas de traje a rigor e fracks e grandes finas igrejas e torres douradas. This will be a sign. You'll find him in swaddling's cloth, wrapped in swaddling's cloth and laid in the manger. Isto será um sinal. Vós o encontrareis em panos, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. There's a sign unto you. Há um sinal para vós. God dwells in humility, Deus habita em humildade, not in pomp. não em pompa. That's always been the devil's idea. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. God comes in humility. Deus vem em humildade. That'll be a sign. Isso será um sinal. Not a lesser God, but a man. Não Deus menor, mas um homem. A man. Um homem. He cried like a baby when he was a baby. Ele chorou como bebê quando ele era bebê. He played in the streets like a boy when he was a boy. Ele brincou nas ruas como menino quando ele era menino. He worked in the carpenter's shop with Joseph as a man at work. Ele trabalhou na carpintaria com José como homem no trabalho. He ate when he was hungry. Ele comia quando ele estava com fome. He sweated when he was hot. Ele suava quando ele estava com calor. He cried when he was sorrowful. Ele chorava quando ele estava triste. He was a man. Ele era um homem. This will be a sign to you. Este vos será um sinal. God will dwell with you. And a humble, Deus habitará convosco em humildade. not a great big upped up man, Não um grande homem orgulhoso, but a little low man with no background. mas um pequeno homem humilde, sem nenhuma procedência. A sign. Um sinal. That's a death stroke to the devil right there. Esse foi um golpe mortal no diabo ali mesmo. That's a death stroke to every denomination and pomp and all pomp and glory of this world. Esse é um golpe mortal em toda denominação e pompa, e toda a pompa e glória deste mundo. It's a death stroke that the God of heaven chose to come that way. Isso foi um golpe mortal que o Deus do céu escolheu vir dessa maneira. That's what happened at the conference. It had to be decided. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. That's the way he chose to come. Foi assim que ele escolheu vir. He didn't have to come that way. Ele não tinha que vir daquela maneira.
He was a God of heaven. Ele era o Deus do céu, But he chose to come as a baby. mas ele escolheu vir como um bebê. He chose to come that way. Ele escolheu vir daquela maneira. That's what happened at the conference in heaven. Foi isso que aconteceu na conferência no céu. Let me just call another or two conferences. Deixe-me mencionar apenas uma outra ou duas conferências. Let me call this one. Deixe-me mencionar esta. There was a time after a perfect life of 33 and a half years had been lived. Houve um tempo, depois de uma vida perfeita de 33 anos e meio tinha sido vivida, A man who wanted to live as much as I want to live. um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver, As much as you want to live. tanto quanto você deseja viver. A man who had something to live for. Um homem o qual tinha algo por que viver. Brethren that he loved. Irmãos que ele amava, People that he loved. pessoas que ele amava, Sunsets that he liked to see. pôr de sol que ele gostava de ver. Remember, Jesus was a man. Recordem, Jesus era um homem, God was in him. Deus estava nele. There come a time. Chegou o tempo. Spirit that was leading the lamb, the dove. O Espírito estava guiando o cordeiro, a pomba. There had to be a conference between the lamb and the dove. Tinha que haver uma conferência entre o cordeiro e a pomba. And they formed a place to sit it. E eles prepararam um lugar para tê-la. After the supper that night, Depois do jantar aquela noite, they crossed over a little brook, Cedrith, or somewhere, and went across the brook. eles atravessaram um pequeno riacho, Querite, ou em algum lugar, e atravessaram o riacho And went into a garden called Gethsemane. e entraram em um jardim chamado Getsemane. They had to have a conference. Eles tinham que ter uma conferência. God in Christ had to talk it over. Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. The lamb and the dove had to sit together. O cordeiro e a pomba tinham que sentar juntos. It was the dove that had to talk to the lamb, and it was the lamb's death. Era a pomba que tinha que conversar com o cordeiro e a morte do cordeiro. Now when they sat by that rock, Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha, all the angels come down from heaven to listen into this conference. e todos os anjos desceram do céu para ouvir esta conferência. Oh, there was Gabriel, Michael, Woodworm, all the thousands of them sitting around the rock. Oh, lá estavam Gabriel, Miguel, Odzorm, todos os milhares deles sentados ao redor da rocha. He said to his disciples, wearied, Ele disse aos seus discípulos, exaustos, they'd had lots of big meetings, just tired perhaps like you are this morning. eles tinham tido muitas grandes reuniões, estavam cansados, talvez como vocês estão esta manhã. But he said, will you just watch with me an hour? Mas ele disse, vigiareis comigo, ao menos por uma hora, For I've got to go yonder and have a conference. porque tenho que passar adiante e ter uma conferência. I have to go alone. Tenho que ir só. And when they E quando eles